Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Rei. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé em Cristo, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los na nova aliança, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel várias vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo. E este continua a falar depois que foi elevado aos céus por meio dos seus santos apóstolos. Uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Neste vídeo em especial, prosseguiremos, ou melhor, encerraremos o exame do seguinte tema: apesar de anterior aliança ter sido anulada, porque então apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura pertencente à aliança anulada. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós temos visto em 38 vídeos anteriores pregações constantes do livro de Atos. Afinal, é o livro de Atos dos Apóstolos que relata a vida, a obra, a pregação apostólica. E porque temos visto já 38 pregações em 38 vídeos anteriores, temos feito isso no desejo, no propósito de elucidar por que apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura, apesar de aquela aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada no Calvário. Sempre temos advertido que, para entendermos o porquê disso, temos que reparar antes para quem apóstolos e demais obreiros citaram tais trechos
daquelas escrituras e por que o fizeram. Para quem? Para judeus ou gentios que esperavam na lei e nos profetas, chamados de piedosos, tementes, prosélitos. Diante destes, sobretudo nas sinagogas, é que apóstolos e demais obreiros citavam texto da anterior escritura. E por que o fizeram? Para que judeus e gentios que esperavam na lei e nos profetas soubessem que todas as profecias se cumpriram fiel e integralmente em Jesus de Nazaré, comprovando-se que Jesus de Nazaré era o prometido, era ungido Filho de Deus, que Jesus de Nazaré era o Salvador. E uma vez isso se realizando, aquela aliança anterior, inclusive sua escritura e tudo mais que a compunha, perdeu sua validade. O próprio Senhor Jesus advertiu a esse respeito. Não penseis, Mateus capítulo 5, que vim destruir ou abrogar, revogar-lei os profetas. Não vim para abrogar, vim para cumprir. Porque nenhum jota, nenhum tio da lei ou dos profetas cairá sem que tudo se cumpra. Entretanto, o mesmo Salvador, em Lucas 24, ao ressuscitar e aparecer a seus apóstolos, lhes disse: era necessário que tudo o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas se cumprisse. Aleluias! E o cumprimento de tais escrituras tem um valor, um significado importantíssimo, porque em Lucas 16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo é anunciado o evangelho do reino dos céus. Quer dizer, esgotando-se a validade da lei dos profetas, quando do seu cumprimento em Jesus Cristo, resta aos que crerem nas promessas cumpridas em Cristo, pregar, anunciar aos povos, todos os povos, o evangelho do reino de Deus. De acordo com isso, São Paulo também diz em Romanos capítulo 10, Cristo é o fim, o término da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Glória a Deus nas maiores alturas. Com Cristo veio a justiça pela fé e sai a aliança da justiça por obras. Glória a Deus nas maiores alturas. Então, apóstolos e demais obreiros citavam textos da anterior escritura a povos que esperavam na lei e nos profetas, judeus ou gentios, para que soubessem cumprir as suas escrituras e inicia-se uma nova aliança, uma nova mensagem, o reino dos céus. Glória a Deus! Tanto isso é verdade que quando do exame dos 38 vídeos anteriores, antes deste último, 39º, reparamos que quando o apóstolo e demais obreiros estavam diante de povos que não esperavam a lei e os profetas, de pronto, de imediato, eles anunciavam arrependimento de pecados e a fé em Cristo. Comprovando-se que diz em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, quem crer no evangelho e for batizado, será salvo. Quem não crer no evangelho, será condenado. Povos que não esperavam na lei e nos profetas, a eles era apresentado de imediato o evangelho. Porque basta aos homens ouvir o evangelho para serem salvos. Não há necessidade que seja iniciado na lei e nos profetas para depois conhecerem a graça de Deus. A única diferença é que quando os apóstolos e demais obreiros se deparavam com quem esperava na lei e nos profetas, eles se valiam daquelas escrituras para que aqueles que confiavam naquelas escrituras soubessem que todas elas se cumpriram em Jesus de Nazaré, o Cristo, e que se iniciava um novo tempo, o tempo da graça, o tempo da nova aliança, o tempo do evangelho, o tempo do reino de Deus. Amém? Este último vídeo sobre este tema
veremos a 39ª pregação apostólica constante do livro de Atos. É São Paulo em Roma, numa casa que alugara, na qual ficou sendo guardado por um soldado. Ele, São Paulo, foi enviado preso a Roma e ficou numa casa sob os cuidados e a custódia de um soldado. E lá ele recebeu a liderança religiosa judia, que foi àquela casa ouvir dele a pregação apostólica, antes de ele se apresentar diante de César. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do verso 23. Atenção, querido. Havendo-lhe eles marcado um dia, eles, a liderança religiosa judia, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Tremendo. São Paulo gasta uma manhã e invade uma tarde expondo a pregação evangélica, apostólica, aquela liderança judia. E o texto é claro. Ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Isso é uma alusão à pregação do evangelho. Em Marcos está escrito que Jesus Cristo saiu, capítulo 1, pelas aldeias, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o evangelho que traz a pregação do reino de Deus. Isso é uma alusão à pregação evangélica apostólica. E foi essa pregação que São Paulo deu àquela liderança de judeus que foram à sua casa, onde ele estava sob a custódia de um soldado romano, até que fosse julgado diante de César. Ele deu testemunho do reino de Deus de manhã e de tarde, sempre na graça de Deus, na doutrina apostólica, se primou pelo conhecimento da palavra de Deus e não se fazia caso do estudo, do aprendizado, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo que se diz de Deus precisa conhecer a pregação do reino de Deus se quer ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Se perseverardes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8. E o texto diz que ele procurou persuadi-los a respeito de Jesus. A pregação apostólica era centrada na pessoa de Jesus, na sua obra, nos seus feitos, nos seus ensinos, na sua pessoa. E o que ele fazia? Tentando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ele estava diante de judeus que criam na lei e nos profetas. Se ele estivesse diante de muçulmanos que não creiam na lei e nos profetas, ou diante de qualquer outro povo religioso que não cresce na lei e nos profetas, ele não se valeria da lei dos profetas para tentar convencer a tal povo. Ele estava se valendo da lei dos profetas, porque aquele povo esperava na lei e nos profetas, e sua intenção era provar aquela liderança que a lei e os profetas se cumpriram em Jesus. Os apóstolos não se valiam de tudo que estava escrito na lei dos profetas, não, amado. Eles se valiam daquilo que precisamente, especificamente dizia respeito a Jesus. Eles não ficavam se aprofundando no estudo da lei dos profetas sobre personagens ou eventos que fossem constantes daqueles livros. Eles se atinham exclusivamente ao que dizia respeito a Jesus, no propósito de revelar àquele povo que as profecias se cumpriram em Jesus. O que está aí não é isso. É a promoção da lei dos profetas. É a divulgação da lei dos profetas.
É o aprofundamento nos costumes, na moral, no ritmo, na justiça constante da lei dos profetas. O que está em voga nas pregações, infelizmente. Diferentemente, os apóstolos se atinham ao que dizia a respeito a Jesus. A Jesus, o texto é bem claro. Lhes fez uma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. São Paulo teve sucesso com grande parte daquela liderança, com boa parte, mas outros ficaram incrédulos. São Paulo, em várias escrituras da Nova Aliança, se refere aos judeus chamando-os de incrédulos. Eles receberam a primeira aliança e não a obedeceram, como várias vezes os profetas, Deus pela boca dos profetas do passado, atestou isso. E Deus lhes envia a nova aliança. E da mesma forma, os judeus não a seguem. Povo nenhum, povo religioso algum, nação algum, deve ser odiado, perseguido, maltratado. Mas a verdade, a triste realidade, que os judeus não perceberam a riqueza do amor de Deus para com eles. A graça de Deus foi tremenda para com eles, seja dando-lhes primeiramente a lei, seja dando-lhes posteriormente a graça. Mas eles não entenderam. Como lá no passado são inúmeras as passagens da lei dos profetas em que é relatada a dificuldade dos judeus de também serem fiéis à primeira aliança. E não foi diferente com a nova aliança. E está aqui um texto dizendo a dificuldade de eles crerem na mensagem que São Paulo está lhes trazendo a respeito da graça de Deus, da mensagem da salvação em Cristo Jesus. E veja o que São Paulo faz, valendo-se de um texto da anterior escritura, para mostrar que aquilo dizia respeito à mensagem que Deus traria pelo seu Filho e que não seria recebida pelos judeus. Presta atenção. E havendo, verso 25 do capítulo 28, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Olha aí São Paulo trazendo à tona uma palavra profética de Deus pela boca de Isaías, se valendo desse texto que relatava a dureza de coração do povo de Israel, para, diante daquela liderança religiosa, dizer por que tanta dificuldade eles encontravam para receberem aquela palavra. Justiça seja feita. A dureza de coração não afeta apenas judeus. A dureza de coração afeta muitos e muitos religiosos das mais diversas religiões, que confrontados com a pregação do Evangelho, que chamam o homem ao arrependimento, inclusive os religiosos, se escandalizam e se ofendem. Não estamos aqui para ofender judeus ou qualquer outro religioso. Todos têm o direito de crerem no que bem quiserem. Todos devem ser respeitados, seus lugares de culto, seus objetos de culto, suas pessoas, seus seguidores. Mas, infelizmente, todo tipo de religioso, quando confrontado com a pregação de fé, que chama todos ao arrependimento, inclusive os religiosos, se ofendem, se escandalizam e tendem a endurecer o coração e não aceitar. Foi o caso dos judeus, mas seria o caso de qualquer outro povo religioso, se confrontado com a palavra apostólica. São Paulo mesmo em Éfeso, quando pregou a palavra do Evangelho aos Efésios, que tinham outro culto,
outra fé que não o judaísmo também se ofenderam, se escandalizaram e quase deram cabo à vida de São Paulo. Essa reação de dureza de coração, de rejeição diante da pregação apostólica, evangélica, de fé, de justiça por fé, confunde os religiosos, e a grande maioria prefere ficar apegada à sua religiosidade, imaginando que é possível agradar um Deus tão santo por suas obras, ignorando que só por um advogado, só por um conciliador, Jesus Cristo, é possível se achegarmos a Deus. Aleluias! Qual foi a reação deles, daquela liderança judia? Verso 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Pregando o quê? Veja qual era a temática da pregação apostólica. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a quem? A quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Pregavam o quê? O reino de Deus, o Evangelho. Pregava a respeito de quem? Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, a Igreja de Cristo é comprometida apenas com a pregação apostólica, a pregação da nova aliança, a pregação do Evangelho, centrada no anúncio do reino de Deus, centrada na pessoa do Salvador. Sim, a lei e os profetas eram escrituras divinas, santas, justas e boas, mas já se cumpriram em Cristo Jesus, o Filho de Deus, e uma vez cumpridas se extinguiram. Agora é o tempo da igreja, daqueles que dizem crer em Deus e no seu Filho amado, anunciar apenas a graça de Deus, o Evangelho, aleluia. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, suas obras religiosas, seja qual for o seu templo, seu mediador, seu profeta, não importa, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo e no seu santo Evangelho, venha esperar no Senhor Jesus Cristo, no qual todas as profecias da lei dos profetas se cumpriram. Venha basear sua fé apenas no Evangelho, venha fundar sua casa apenas nos fundamentos apostólicos. Amém?